Nosso programa atrasou um pouquinho por causa do bolo. Mas eu acho que você não achou ruim comer aquele bolinho, porque estava maravilhoso. Nossa. Tem umas coisas que para vocês são muito normais, mas para mim que vem da Paraíba, é negócio completamente fora da caixinha, tá? Uma delas é pêssego. Pêssego lá na Paraíba é só o pêssego em calda ou o suco de caixinha sabor pêssego, né? Porque tem alguns supermercados que até encontra, mas é caríssimo, né? Coisa para gente muito, muito rico. E aí eu vim morar aqui, aí você compra na feira, né? Gostoso, aí me apaixonei por essa fruta. As irmãs descobriram e todo ano elas fazem esse bolo com recheio de pêssego que eu acho fenomenal. Então, se você também gosta, você se deu bem. Se você não gosta de pêssego, me desculpa. Mas como o bolo foi para mim, foi do jeito que eu gosto, tá? Lucas, capítulo 2, a partir do verso 41, vamos ler do 41 até o 52. Palavra de Deus para mim e para você, acompanhe com bastante atenção. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Hoje é o 7º episódio da nossa série, A História de um Menino. Nós estamos desenvolvendo essa série nos meses de novembro e dezembro. Foram 7 mensagens onde nós vimos os capítulos 1 e 2 de Lucas. Se você está chegando hoje e não viu os episódios anteriores, é fácil, você vai lá no nosso canal do YouTube, tá? PIB de Mauá SP, e lá você vai ver todas as séries, todas as mensagens do episódio anterior e todas as outras mensagens que eu tenho pregado nesses 3 anos aqui, tá? Então, é legal você acompanhar porque é uma sequência e fica muito bacana. Se você perdeu, também não tem problema, o texto fala por si só, tá? Mas eu recomendo isso para você, porque hoje é o 7º e último episódio da série. O título do episódio de hoje é O Menino por Ele Mesmo. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, fala com a gente, Senhor. O Senhor sabe, Pai, que eu preciso muito, muito, muito que o Senhor me controle nessa hora, Pai. Que o Teu Espírito feche minha boca para eu não falar o que o Senhor não quer. E que o Teu Espírito traga à minha boca as palavras que o Senhor quer que eu diga, Pai. Se eu preparei aqui alguma coisa para falar que não é da Tua vontade, que o Senhor me faça passar por cima. E se eu não preparei dizer algo que o Senhor quer dizer ao Teu povo, que o Senhor traga agora, de forma especial, de forma profética, Pai. Mas que o Teu povo ouça a Tua voz, é isso que eles querem, eles não estão interessados na minha voz, Senhor. Então abençoa-nos nesse momento especial, é muito bom ser edificados na Tua palavra, Pai. Portanto, nos faz crescer nessa manhã, é o que te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito antigamente, talvez o pessoal que tem um pouco mais de estrada e de cabelos brancos vai lembrar, tinha uma série de livros daquela editora Martin Claret, que o nome era antigo, Coleção por Ele Mesmo. Não sei se você se lembra, tinha muito nas bancas, Freud por ele mesmo, Gandhi por ele mesmo, né? John Lennon por ele mesmo, tal. A ideia dessa coleção basicamente qual era? Mostrar essas personalidades
não pelo que os outros dizem sobre ele, mas por coisas que ele mesmo falou. Isso é mais ou menos a ideia dessa última passagem aqui, dessa primeira parte do Evangelho de Lucas, dos capítulos 1 e 2. Por quê? Porque se você prestar atenção, desde o início do capítulo 1 até a narrativa anterior a essa que nós lemos, nada mais tem acontecido do que outros darem testemunho de quem é Jesus. O testemunho começa, por incrível que pareça, com o simples nascimento de João Batista. Por que o simples nascimento de João Batista é um testemunho de quem é Jesus? Porque se João Batista era aquele que viria a preparar o caminho do Senhor, e o que veio logo depois dele foi Jesus, então o nascimento de João Batista é um testemunho de que Jesus é o Senhor. Essa é a lógica de Lucas ter começado ali com a chegada de João, para logo em seguida ir intercalando com o nascimento de Jesus. O segundo testemunho que aparece mais uma vez, agora o segundo testemunho vai ser um testemunho angélico. Um anjo aparece para Maria, e o anjo deixa claro para Maria que aquele menino é um menino especial. E além disso, o anjo anuncia as circunstâncias sobrenaturais que envolveriam o nascimento daquele menino. O menino nasceria de uma mulher que não teve relação sexual com homem algum. Seria concebido milagrosamente. Então, começa com o nascimento de João, testemunho sobre quem é Jesus. Depois o anúncio do próprio anjo dizendo para Maria quem seria aquele filho dela que nasceria. Em seguida, João, como profeta, anuncia quem é Jesus, só que é um testemunho intrauterino, né? Ele ainda está no ventre da sua mãe, quando Maria chega e encontra Isabel, porque Isabel já estava grávida de 6 meses, não é isso? Quando ela encontra Isabel ali naquele momento, o que é que acontece? João se remexe no ventre, e Isabel, cheia do Espírito Santo, interpreta o significado daquele pulo de João no seu ventre. O significado era anunciando quem era Jesus. E aí, diante disso, Isabel vai dizer: quem sou eu para que venha me visitar? A mãe do meu Senhor. Então, olha só que coisa sensacional. Ali um testemunho duplo de um bebê profeta no ventre da mãe, e a própria mãe também tomada pelo Espírito Santo, entendendo quem é Jesus. Próximo testemunho de quem é Jesus, o cântico de Zacarias. Quando João nasce, que Zacarias volta a falar, que ele tinha ficado mudo, porque tinha duvidado do anúncio do anjo. Quando Zacarias volta a falar, ele canta. E qual é o conteúdo do seu cântico? O anúncio sobre quem era Jesus, sobre a salvação que estava chegando a Israel através daquele menino. Próximo testemunho. Próximo testemunho, a providência de Deus na história. Como isso aconteceu? Você se lembra que José e Maria moravam em Nazaré, onde Maria estava grávida, já estava quase 9 meses, já para ter o menino. Onde é que o menino ia nascer? Nazaré da Galileia. Mas aí Deus move a história, faz com que o imperador romano ordene um recenseamento, e todo mundo tinha que voltar à cidade natal, à cidade das suas origens, para fazer o recenseamento. Aí onde José e Maria foram parar? Em Belém. Então Deus moveu a história para que Jesus nascesse em Belém. Por quê? Porque assim o seu nascimento, em primeiro lugar, seria o cumprimento da profecia de que o Messias deveria nascer em Belém. E em segundo lugar, o nascimento de Jesus em Belém mostrava que ele tinha direito de reivindicar o trono de Davi. Porque, como filho de José, ele automaticamente entra na linhagem do rei Davi. Então presta atenção, tudo dando testemunho de quem é Jesus, quem é Jesus, quem é Jesus. Aí esse testemunho se encerra com quem? 2 profetas, um homem e uma mulher, Simeão e Ana. E aí o que é que Simeão é? Recebeu a revelação do Espírito que veria o Messias. Quando ele chega no templo, movido pelo Espírito, encontra Jesus, revelado pelo Espírito, pega aquele menino nos braços e diz aquelas palavras sobre quem aquele menino era.
Quando a profetisa Ana chega, que vê o menino, sai anunciando para todo mundo quem era aquele menino. Então preste atenção, até agora os outros falaram sobre ele. Aí o que acontece? De repente, a narrativa dá um salto na história. Que salto é esse? É um salto de 12 anos. Porque você lembra qual era a idade que Jesus tinha quando ele foi apresentado no templo lá? 40 dias. Lembra? Que eles tinham ido para cumprir o sacrifício de purificação da gravidez de Maria. E que isso, segundo a lei, acontecia. Com 7 dias ela estava impura, no 8º dia o menino era circuncidado, com mais 33 dias, né, ela ia se apresentar. Então ele tinha 40 dias de vida. Só que agora ele já aparece com 12 anos. E é significativa essa data dentro do contexto da cultura judaica. Por quê? Porque 12 anos era... Poxa, estou ruim hoje. 12 anos era a idade que encerrava a infância na mentalidade dos judeus. Uma criança era criança até os 12, porque aos 13 anos ela era recebida oficialmente como membro da comunidade religiosa de Israel. Com 13 anos, o menino passava a ser responsável diante de Deus para cumprir a lei do Senhor. Se uma criança caísse em pecado, os pais eram responsabilizados. Mas a partir dos 13, ele mesmo assumiria a responsabilidade. A partir dos 13 anos, uma criança poderia fazer votos, porque até os 12 ele não podia fazer votos. Você deve lembrar que tinha essa prática de fazer votos na religião de Israel. A partir dos 13 anos, também a criança poderia jejuar 24 horas, que era o jejum oficial, né? Então, porque até os 12 ela era proibida de jejuar 24 horas. Mas a partir dos 13, como um judeu já recebido na comunidade, ela podia jejuar. Aí o que acontecia? Quando as crianças completavam 12 anos, os rabinos já começavam a procurar os melhores para ter como seus discípulos. A instrução formal dos judeus começava aos 12 anos, como a preparação para que eles, entrando aos 13, já tivessem um certo conhecimento da lei que eles tinham que obedecer. E aí é por isso que Jesus estava no meio dos doutores ali, porque ele tinha 12 anos, estão entendendo? Então, provavelmente ele não estava sozinho, tinha outras crianças ali, tá? E aquele momento era um momento de aula, os mestres estavam dando aula, e Jesus estava sentado para assistir a aula, mas terminou dando aula no lugar dos mestres, né? Mas aí o que acontece? Nesse momento em que Jesus já está com 12 anos, o texto está dizendo para a gente que chegou a hora dele não depender mais dos outros dizerem quem ele é. Naquele momento ele estava pronto para ele mesmo dizer quem ele é. E o que é que ele diz sobre ele? Quando José e Maria o encontram, ele diz: eu estou na casa do meu pai. Ou seja, para bom entendedor, eu sou o filho de Deus. Porque o templo era a casa de Deus. Então o que é que acontece? Nesse momento, é o momento em que ele fala de si mesmo, em que ele dá testemunho de si mesmo. E isso tem muito a nos ensinar, porque se a gente entender o testemunho de Jesus sobre ele mesmo, a gente sabe quem é ele e, consequentemente, como podemos nos relacionar melhor com ele. Amém? Está interessado em aprender sobre isso? Sim ou não? Sim. Por incrível que pareça, isso era só a introdução, para você ver que a sua situação hoje está dramática, tá? Com o problema do bolo, mas como você comeu bolo, você vai aguentar sair daqui um pouquinho mais tarde para almoçar. Então segura aí, faça força aí. Pior minha família que está em casa que não comeu bolo e eu ainda vou sair daqui e comprar um almoço para levar para eles. Então, vamos segurar. Queridos, o que o texto vai dizer para nós? Que Jesus revela-se como Cristo. Os outros tinham dito que ele era o Cristo, mas agora ele mesmo revela-se como Cristo, ao reconhecer, em primeiro lugar, a prioridade da sua missão. Repita comigo, por favor. Jesus revela-se como Cristo ao reconhecer a prioridade da sua missão. Será que é porque tem pouca gente ou vocês estão desanimados? Jesus revela-se como Cristo ao reconhecer a prioridade da sua missão. Acompanha aí, vamos ler de novo os versos do 41 ao 47. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém
para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Queridos, olha só. A lei exigia, você vê isso lá em Deuteronômio 16, que todo homem judeu, todo ano, fosse para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Tá? Isso era uma obrigação. Consequentemente, nessa época, a cidade ficava abarrotada. As outras cidades faziam caravanas gigantes de pessoas para viajar. Então, entenda, essa viagem de José e Maria foi uma viagem junto com uma multidão de gente andando e cantando, louvando pelo caminho. E dentre esse povo tinha muitos familiares. Por isso que eles não se preocuparam com Jesus. Às vezes a gente tem a tendência de achar que José e Maria foram negligentes. Como é que pode ser caminhar, né, andar um dia sem nem saber onde seu filho está? Mas na verdade não. Aquilo ali era a caravana de Nazaré. Nazaré é uma cidade miúda, né, de 400 e poucos habitantes. Então o que acontece? Era tudo gente conhecida, era um monte de parente, então eles nem esquentaram a cabeça. O menino já tinha 12 anos também, né? E o menino de 12 anos daquela época não é como esses meninos branquelos de 12 anos de hoje em dia, que se cria em apartamento jogando videogame. Até eu, quando tinha 12 anos, era muito mais independente do que esses meninos de hoje. Imagina como daquela comunidade que andava com o pé no chão, que colhia, fazia parte da colheita, trabalhava, não tinha vida fácil, né? Então o resultado, eles não esquentaram nem a cabeça. Tinham andado um dia inteiro, cara, imagina. Depois de um dia foi que eles pensaram, vem cá, vamos achar o menino. E o menino não estava na caravana. Pensa num aperreio. Aí eles voltam, passam mais um dia para a caminhada de volta, porque se eles caminharam um dia para lá, tiveram que caminhar mais um dia de volta para cá. E foram procurar o menino na cidade, no 3º dia que foram achar o menino. Mas aí quando eles chegam lá, está o menino muito tranquilo, assistindo aula e dando aula no lugar dos professores. Queridos, embora a gente olhe para esse momento, e tenha meio que a ideia de que isso era comum na vida de Jesus, na verdade não era, tá? O texto dá a entender que isso foi um episódio isolado. Por quê? O texto começa dizendo que eles iam para a Páscoa todo ano. Então, pelo que o texto transparece, nunca tinha havido uma alteração dessa natureza, né? Era a festa que eles iam todo ano, muito tranquilo. O texto também encerra lá no verso 51, dizendo que Jesus voltou com eles para Nazaré e era obediente aos pais. Então, isso não era uma prática, isso foi uma exceção, isso foi um episódio único. Aí, consequentemente, Lucas pega esse episódio único e coloca para fechar a sua narrativa da infância de Jesus. Provavelmente isso é porque isso tinha um significado importante. E que significado seria esse, queridos? Aquele episódio, provavelmente Lucas entendeu, inspirado pelo Espírito Santo, como uma antecipação do que seria o ministério de Jesus, do que seria a sua missão no futuro: ensinar a lei, debater com os mestres religiosos, impressionar as pessoas, mas acima de tudo, ter a consciência de que a sua missão era mais importante do que os seus vínculos familiares. Por isso que ele não se preocupou muito e foi cumprir a sua missão. Queridos, a missão de Jesus sempre foi a sua prioridade máxima. Por causa da missão, Jesus deixou a sua família de nascimento. Jesus abriu mão de constituir uma família para ele. Ele poderia casar, ter filhos, mas por causa da sua missão, ele abriu mão de constituir uma família para ele.
Por causa da missão, Jesus enfrentou perseguição. Jesus foi proibido de entrar em algumas cidades. Foi expulso de outras cidades. Por causa da missão, Jesus esquecia até de comer. E quando seus discípulos traziam comida para ele, ele dizia: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Está lá em João capítulo 4. Sabe o que é que mais me impressiona com isso? É o fato de que essa missão que ele deu urgência, essa obra que ele queria completar, era a minha e a sua salvação. Trocando em miúdos, você é prioridade para Jesus. Você percebe isso? É lógico que você não está acima da glória do Pai. Ele cumpre a sua missão primeiro para obedecer ao Pai, para fazer a vontade do Pai, para glorificar o Pai. Mas a vontade do Pai era salvar você. E isso, queridos, precisa nos constranger. Nós precisamos ser contagiados com esse senso de prioridade da missão. Por quê? Porque Jesus disse para mim e para você: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós também deveríamos ser como Jesus. Nossa prioridade máxima deveria ser fazer a vontade do Pai e salvar pessoas. E amar pessoas. Mas infelizmente, queridos, não é isso que a gente vê acontecendo. O que a gente vê é um monte de crente cuja maior prioridade é o seu próprio umbigo. Não se envolve em ministério na igreja, porque o seu conforto está em primeiro lugar. A fidelidade no dízimo fica em segundo lugar, porque o seu desejo de possuir mais coisas está em primeiro lugar. Evangelizar fica em segundo lugar, porque a vontade de não se indispor com ninguém e ficar tranquilo está em primeiro lugar. Esperar para ter um relacionamento cristão fica em segundo lugar, porque a satisfação das suas carências afetivas está em primeiro lugar. Aí vai e casa com uma pessoa que não é de Deus e depois encara as consequências. Fazer a vontade de Deus fica em segundo lugar, porque atender à vontade do seu coração está em primeiro lugar. E aí, queridos, constitui-se um grande paradoxo. Jesus põe você em primeiro lugar, mas às vezes você põe ele em segundo lugar. Não dá. Você precisa pôr Jesus em primeiro lugar. Dê a Cristo a prioridade. Ele deu a você prioridade. Ele abriu mão da vida dele por você. Então Jesus revela-se como Cristo ao reconhecer a prioridade da sua missão. Segunda coisa, Jesus revela-se como Cristo ao reconhecer a superioridade da sua filiação. Repita comigo, vamos dizer os dois. Jesus revela-se como Cristo ao reconhecer, primeiro, segundo, ficou meio chique hoje, não foi? O jeito que organizou, saiu o negócio, ficou meio coisado assim, não foi? Não sei se eu estava com a veia poética, na verdade eu acho que era a cabeça que já não está funcionando mais, doida por férias. Mas, nos versos 48 ao 50, olha o que o texto diz. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. O que acontece aqui? Maria e José estavam apavorados. E aí sofreram muita angústia. Eu fico pensando, sabe? Eu vejo às vezes o testemunho de pais e mães que perderam filho no shopping. Perderam filho numa loja. Né? Às vezes perderam filho na praia.
Passaram 2 horas. Rosângela, imagina o desespero. Só de imaginar, começa a me tremer, Rosângela. Imagina só. Sabe, aí encontrou o filho 2 horas depois. Só falta morrer de desespero. Aí imagina José e Maria aqui, 3 dias, amigo. Aí eles chegam lá. Está Jesus muito bem sentado, dando aula para o povo. Eles ficam chocados com aquela cena. Mas o que choca eles não é a inteligência do menino. O que choca eles não é aquela cena, toda a comunidade parada, impressionada com a capacidade do menino, não. O que choca eles é como é que aquele menino fez uma coisa daquela com eles. O problema de Maria é que Maria entendia que aquilo não se faz. Um filho precisa avisar os pais para onde vai, né? Essa era a lógica de Maria. E Maria vai e repreende ele. Meu filho, como você faz uma coisa dessa com a gente? Só que aí vem a resposta de Jesus. E Jesus responde de um jeito que para a gente parece até que ele não estava ligando, né? Mas não. Na verdade, a grande questão é que tem uma coisa ali que para Jesus era óbvia. E que deveria ser óbvia para José e Maria. Podia até não ser para o resto do mundo, mas para aqueles dois também devia ser. Mas não foi. O que era óbvio? Partindo da pessoa que ele era ali que ele tinha que estar. Se você procura uma criança, qual é o primeiro lugar que você vai? Rosângela, se você quer dar um cheiro em Davi, qual é o primeiro lugar que você vai? Para a casa do pai dele, não é não? É ou não é? Primeira coisa que vem na sua cabeça. Qual era a grande questão? Jesus estava dizendo ali, gente, vocês esqueceram quem eu sou? Eu sou filho de Deus. O templo é a casa de Deus. Então, se você não sabia onde eu estava, você não precisava estar desesperado, era só vir na casa do meu pai. Mas por que José e Maria não foram capazes de pensar assim? Eles deveriam ser capazes de pensar assim. Por quê? Caramba! Eles dois receberam um anúncio de anjos sobre quem era aquele menino. Maria ouviu do anjo que aquele menino era o filho de Deus. José também teve um anúncio angelical, você vê isso lá em Mateus. Queridos, além dos anjos, aquele menino nasceu de uma virgem. E aqueles pais acompanharam esse processo. Você está entendendo? Então, para eles deveriam pensar, eles deveriam saber, esse menino é o filho de Deus. Vou procurá-lo na casa de Deus. Só que, para eles era difícil. Por quê? Aquele menino mamou no peitinho da mãe. Cresceu devagarzinho. Eles acompanharam. Na cabeça deles, era o nosso menino. Eles só conseguiam enxergá-lo como filho de José. Por isso Maria diz, filho, eu e o seu pai lhe procuramos. Aí Jesus responde, eu estou na casa do meu pai. Então, em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo para eles, mãe, eu sou filho de vocês, mas acima disso, eu sou o filho de Deus. Se vocês entendessem realmente quem eu sou, vocês saberiam onde me procurar e não teriam se desesperado assim. Queridos, as implicações teológicas de chamar Jesus de o Filho de Deus já foram bem desenvolvidas no decorrer dessa série. Mas isso é uma coisa tão importante que eu tenho que fazer um resumão aqui, tá? Eu tenho que lembrar você. Primeira coisa, dizer que Jesus é o Filho de Deus é testemunhar a natureza real de Jesus, ou seja, é dizer que Jesus é rei. Por quê? Se você se lembrar lá em 2 Samuel capítulo 7, Deus chama o profeta Samuel chama o profeta Natã para dar uma mensagem para Davi. E qual é a mensagem que ele mandou dar para Davi? Ele promete para Davi que nasceria um descendente dele, que manteria o seu trono para sempre.
E aí, resultado, dentre a fala de Deus para Davi, uma das coisas que ele fala no versículo 14 do capítulo 7 é: eu serei seu pai e ele será meu filho. Ou seja, Deus estabelece ali uma ideia, o Filho de Deus. E quem era o Filho de Deus? O rei que sentaria para sempre no trono de Davi. Consequentemente, em primeiro lugar, essa expressão é uma expressão real, é uma expressão messiânica, tá? Dizer que Jesus é o Filho de Deus é dizer que ele é seu rei. A lógica disso é perpetuada nos Salmos, por exemplo. No Salmo 2, que é um salmo que louva o ungido de Deus, né, o Cristo. Então, no Salmo 2 tem um momento que Deus diz, como se fosse a voz de Deus no Salmo, dizendo assim: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Lembra dessa passagem? Que é até citada lá na carta aos Hebreus. Então, essa ideia de Filho de Deus, em primeiro lugar, é a ideia do caráter real de Jesus. Segunda coisa, a ideia de Filho de Deus vai além disso. A ideia de Filho de Deus, ela é um testemunho da natureza divina de Jesus também. De que ele é Deus. Por quê? Vamos lembrar. Quando o anjo anunciou para Maria e disse: ele será chamado Filho de Deus, logo antes ele disse o quê? Ele anunciou as circunstâncias sobrenaturais do nascimento do menino. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Lembra? Lembra disso aí? E aí, resultado, em outras palavras, o anjo está dizendo: porque esse menino não vai ser concebido por uma semente humana, porque esse menino vai ser gerado pela semente do próprio Deus que vai ser colocada em você, ele será chamado Filho de Deus. Em outras palavras, é como se o anjo estivesse dizendo: esse menino, ele não vai ter somente a sua genética humana, ele vai ter uma genética divina, porque o seu pai é o próprio Deus. Consequentemente, esse menino é homem, mas esse menino é Deus, Filho de Deus. E isso faz justiça às profecias messiânicas do Antigo Testamento. Você lembra Isaías capítulo 9? O que é que diz lá? Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Desde o Antigo Testamento, esse menino que ia nascer tinha que ser Deus. Então, em outras palavras, crer que Jesus é o Filho de Deus é ter ele como seu rei e ter ele como seu Deus. A pergunta é: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você tem um rei. E esse rei é o próprio Deus. O que é que isso muda na minha e na sua vida? Muito. Por quê? Porque a gente precisa se perguntar: o que é que eu faço diante de alguém assim? O que é que eu faço sabendo que eu tenho um rei e que esse rei é o próprio Deus? Primeira coisa, quem tem um rei assim, sabe que precisa obedecer às suas leis. Amém? Então, se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, significa que você vai lutar para obedecer a sua palavra. E quando a palavra dele lhe causar desconforto e o seu coração lhe chamar para algo que lhe dá conforto, você vai optar pelo desconforto, porque você tem um rei. Amém? Segunda coisa, quem tem um rei assim vive para servi-lo. Tipo, poxa, Jesus é o Filho de Deus, ele é o meu rei, deixa eu me colocar à disposição para o serviço a ele. Então, quem tem um rei assim não pode ser cliente de igreja, não pode só ficar recebendo pregação, recebendo carinho, não. Quem tem um Deus assim, dedica de tudo que é para servi-lo. E procura um serviço na igreja, procura um serviço no ministério, procura um serviço para servir pessoas. Se envolve, se engaja, porque ele é meu rei, e eu vivo para servi-lo. Terceira coisa, quem tem um rei assim, se prostra diante dele em reverência, respeita-o, toma cuidado quando se refere a ele,
Não aceita que o nome dele seja desrespeitado. Quarta coisa, quem tem um rei assim, adora o dia e noite sem parar. Vive dizendo palavras de adoração, de louvor para Ele, cantando para Ele, santificando-se para Ele, porque Ele é digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Amém? Quem tem um rei assim, ama-o de todo o coração, é apaixonado por Ele, vive pensando nele, vive querendo agradá-lo. Sabe, eu gosto muito, muito, muito de sopa de feijão. Não, eita, agora misturou um negócio aqui. É que o óculos antigo eu conseguia, desculpa aí. Pelo amor de Deus, na edição corta essa parte, tá? Na verdade eu gosto de sopa, eu amo sopa, mas a sopa de feijão para mim é a top das tops. Já a Débora não gosta muito, mas vez por outra, eu chego, quando eu saio do elevador, não precisa nem abrir a porta do apartamento, já sinto aquele cheiro à noite, eu já sei o que é. E ela fez só por minha causa. O nome disso é amor. Cara, quem ama Jesus, vive querendo arrumar um jeito de agradá-lo, de fazer algo só para Ele. Jesus revela-se como Cristo ao reconhecer a prioridade da sua missão, a superioridade da sua filiação e, por último, a necessidade da sua identificação. Vamos dizer os três, por favor? Jesus revela-se como Cristo ao reconhecer a prioridade da sua missão. 2. A superioridade da sua filiação. Em terceiro, a necessidade da sua identificação. Versos 51 e 52 para encerrar. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O que Lucas está enfatizando aqui? Que Jesus, como uma criança normal, seguiu a vida. Obedeceu aos pais. Foi morar na sua cidade pobre, normal, morou lá na sua casinha. E que ele foi crescendo como qualquer um. Foi adquirindo conhecimentos com o passar do tempo. Foi crescendo em sabedoria, foi crescendo em tamanho, foi crescendo em graça, o povo gostava dele, né? Caía na graça do povo, tal, fazendo amizades e tal. Uma vida normal. Queridos, geralmente, quando o pessoal faz filmes sobre Jesus, o pessoal gosta muito de preencher a lacuna dessa parte da vida dele, que a Bíblia não fala nada, né? Então, porque se você parar para pensar, o último episódio da vida de Jesus, bebezinho, é com 40 dias. Aí aparece somente ele com 12 anos. Depois Jesus só vai aparecer com 30 anos na Bíblia. Então existe um vácuo dos 40 dias de vida até os 30 anos. Da história de Jesus, que a Bíblia não relata. E aí o que acontece? Às vezes os cineastas, com aquela liberdade poética, né? E tem que inventar alguma coisa para encher a linguiça desse tempo. Eu não sei se você assistiu, na Globo, por exemplo, passou uma série sobre Jesus, há muito tempo atrás, que aí Jesus era criança, aí um passarinho morria, aí ele ia lá e ressuscitava o passarinho, fazia um milagre. Alguém assistiu isso aí, né? Você lembra disso aí? Então, o que acontece? Pô, eles gostam de pintar a infância, a adolescência, a juventude de Jesus já messiânica, divina, milagrosa, especial. Queridos, embora a Bíblia não relata esses fatos explicitamente, mas ela dá indícios para mostrar que na verdade não foi assim. Que na verdade Jesus teve uma vida
exatamente como uma pessoa normal, tá? Eu vou lhe dar alguns indicativos bíblicos disso. Em primeiro lugar, a Bíblia afirma claramente que Jesus não fez milagres na sua infância, na sua adolescência e na sua juventude. Por quê? Lá em João capítulo 2, verso 11, lá quando acontece a transformação da água em vinho, no casamento em Caná da Galileia, o texto diz que aquele foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Fim de papo. Então está descartado completamente milagres na infância, adolescência e juventude de Jesus. Jesus só fez seu primeiro milagre ali, já com 30 anos. Tá? Então ele não fez milagres. Segunda coisa, ele não era o tempo todo uma criança extraordinária, um superdotado, um adolescente extraordinário, que nem os professores davam conta. Não. Por que não? Porque você lembra quando Jesus voltou para Nazaré, sua cidade natal, e chegou lá e começou a ensinar e fazer milagre, o povo tudo sem acreditar naquilo, dizia, meu Deus, de onde esse menino arrumou isso? Onde esse menino arrumou esse poder para fazer milagre? Onde esse menino arrumou essa sabedoria? Não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse aquele que cresceu aqui, que a gente conhece a mãe dele, conhece os irmãos dele? Então, tipo, ele era tão normal, que quando ele voltou a normal, ninguém conseguiu aceitar na sua cidade. E eu não sei se você se lembra, que foi uma coisa tão assim, que Jesus nem pôde fazer muitos milagres, porque o povo não cria nele. E no final ele chega a dizer, um profeta não tem honra na sua casa, você lembra? Então o resultado, o povo que viu Jesus crescer não tinha nenhum motivo para achar que ele era extraordinário. Não é interessante isso? Outra coisa interessante, lá em João 7,5, diz Jesus, já no seu ministério ativo, o texto diz que os seus irmãos não criam nele. Os irmãos de sangue de Jesus não criam em Jesus. Por que os irmãos dele não criam nele? Tanta gente crendo e eles não. Porque, em primeiro lugar, os irmãos não acompanhavam ele, só ficavam ouvindo falar e encontravam ele quando ele aparecia. Então, quem os irmãos conheciam? O Jesus que cresceu com eles. E o Jesus que cresceu com eles não tinha muito o que mostrar de sensacional, de extraordinário. Queridos, isso é muito lindo na minha leitura. Jesus, por muito tempo, foi simplesmente gente. Jesus, ele se identificou com a humanidade nos mínimos detalhes. Você já se perguntou por que Jesus só começou seu ministério aos 30 anos? Por que ele não começou com 25? Por que não com 28? Por que ele não começou com 27 anos e 2 meses e 3 dias? Por que 30 anos? Não tinha nenhuma regra entre os judeus que você só podia começar a fazer milagre com 30 anos. Tá? Não tinha nenhuma profecia no Antigo Testamento dizendo que ele começaria a ministrar com 30 anos. Por que ele espera aquela idade? Queridos, muito provavelmente, porque o seu pai José morreu, e ele, como filho mais velho, teve que assumir o arrimo da família. Teve que trabalhar para sustentar a família. E aí, só quando seus irmãos já tinham idade suficiente para dar conta, é que ele pôde partir para o ministério. Não tem nada na Bíblia dizendo que Jesus foi carpinteiro, tá? Ele era filho de um carpinteiro. Só que era muito comum naquele tempo os filhos, desde criança, aprenderem o ofício do pai e continuar o trabalho do pai, tá? Então, por isso que alguns especulam que Jesus desenvolveu esse trabalho. Não tem nenhuma afirmação categórica, mas é bem possível. Então, talvez Jesus aproveitou lá as ferramentas de José, a oficina, pai morreu, ele teve que meter a mão, não na massa, mas na madeira, para sustentar a família. Porque Jesus veio se colocar no lugar de gente, para se entregar no lugar dessa gente e salvar essa gente. Eu acho isso muito lindo, queridos.
Eu acho isso fenomenal. Por que Jesus foi pobre? Porque ele não foi rico. Até nisso a Bíblia aponta um propósito. Porque ele veio salvar os humildes de coração. Ele veio salvar aqueles que necessitam dele. Até a sua pobreza parece que tem um significado simbólico. Porque ele podia ter vindo de uma família rica, não podia não? Rico também é gente, né? Mas não, ele nasce numa família pobre. Jesus, nessa identificação, fez um monte de coisa que não precisava fazer. Primeiro, Jesus não precisava se circuncidar. Lembra que eu expliquei o significado da circuncisão nos episódios atrás, né? Eu recomendo que você assista porque é comprida a explicação. Mas em essência, a ideia da circuncisão simbolicamente era cortar o pecado na carne. Arrancar o pecado fora. E aí o que é que acontece? Jesus não tinha pecado nenhum para ser arrancado, ele não precisava se circuncidar. Mas por que ele se circuncidou? Porque ele veio se identificar, veio substituir os que tinham pecado que precisava ser arrancado. Jesus não precisava obedecer seus pais. Por que Jesus não precisava obedecer seus pais? Ele era o Senhor de José e Maria, gente. Vocês percebem isso? A Bíblia relata José e Maria como dois judeus muito crentes, muito piedosos, muito fiéis a Deus. Só que eles não sabiam que esse Deus a quem eles eram fiéis era aquele menino que cresceu com eles. Então, Jesus não precisava obedecê-los, mas por que ele obedeceu? Mais uma vez para se identificar com a gente. Ele estava cumprindo o mandamento de honrar o pai e a mãe. E assim, cumprindo a lei que eu e você não conseguimos cumprir, assumindo o nosso lugar até nisso. Jesus não precisava ser batizado. Você lembra o batismo de João? Qual era o sentido do batismo de João? Era um batismo de arrependimento. Jesus tinha algum pecado para se arrepender? A prova disso é que nem João queria batizar ele, lembra? Nem João queria que ele fosse batizado. Mas Jesus insistiu. Por quê? Porque assim como em todo o resto da sua vida, ele estava ali se identificando com pecadores. Estava se batizando como a antecipação dos pecados que iam ser lançados sobre ele na cruz. E ele estava ali nos representando, arrependendo-se dos nossos pecados. Louco, né? Jesus não precisava ir para a cruz, cara. Qual era o crime que ele tinha para ser pago? Mas por que ele foi? Para se identificar com a gente, para assumir o nosso lugar na cruz, e para que os nossos crimes, os nossos pecados, fossem pagos com a sua morte. Por que Jesus fez isso? Primeiro, para fazer a vontade do Pai e glorificá-lo. Segundo, porque Ele ama você. Foi por sua causa. Você tem noção? Jesus tinha um projeto de vida nova para você. E esse projeto começava, Ele se fazendo igual a você. Mas esse projeto não para por aí. Ele se fez igual a você para libertar você de você mesmo. E para pouco a pouco ir moldando você, transformando você. Até o momento em que você vai se fazer como Ele, na glorificação. Jesus se fez igual a você, para que você se faça igual a Ele. Queridos, a gente encerra hoje a história do menino. Mas a história desse menino precisa continuar viva no seu coração e na sua vida, todo dia. A grande pergunta que fica, diante de tanta gente dizendo quem é esse menino, e diante desse próprio menino dizendo quem ele é, a pergunta é, será que você sabe quem ele é? E será que você está vivendo condizente com aquilo que você diz saber?
Porque preste atenção, eu digo que Jesus é o meu rei, mas para Ele ser de fato rei sobre a sua vida, você precisa entregar a Ele o trono do seu coração. O problema é que tem muita gente querendo fazer com Jesus sentada de banda. Você sabe o que é sentada de banda, né? Que o cara senta só com a metade da poupança assim. O cara chega assim: Jesus, aqui é o trono do meu coração, vou te dar a metade, mas na outra metade eu fico. Vamos ver se a gente se ajeita os dois aqui. Não. Jesus não senta de banda com o seu ninguém. Jesus só senta no trono da sua vida se você se retirar dele. Você precisa se retirar dele e dizer assim: Senhor, senta, não é mais meu, é teu o trono. A história desse menino só faz sentido se você der a esse menino o lugar que é devido na sua vida. Então, uma resolução inteligente para o seu ano de 2020. Entregue a Jesus prioridade máxima. De tudo que você é e de tudo que você tem. E assim esse menino vai ser o que de fato ele é. No universo ele já é. No seu coração ele também precisa ser. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor. O Senhor é bom demais. Obrigado, Pai, pelo nascimento de Jesus. Obrigado pelo crescimento de Jesus. Obrigado pela morte de Jesus, pela ressurreição de Jesus. Obrigado pela vida que Jesus tem hoje nos nossos corações, por meio do seu Espírito que habita em nós, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela alegria que o Senhor tem nos dado como igreja. Que essa alegria produza mais fidelidade em todas as áreas, Pai. Nos abençoa, Senhor. Derrama graça sobre nós. Vai lá, Senhor, e faz em cada coração aquilo que a minha oratória não consegue fazer. Eu só consigo explicar a Tua palavra. Mas para essa palavra transformar-se em vida nova na vida daqueles que ouvem, isso só é possível por meio da ação do Teu Espírito, Pai. Vai, Senhor, e faz com que em 2020 a gente seja súditos fiéis do Rei, adoradores fiéis do Deus Jesus, servos fiéis do Senhor Jesus, Pai. Nos abençoa, Pai, nos dá não somente uma boa virada de ano, mas um ótimo ano novo. Faz com que 2020 seja muito melhor do que 2019 na vida de todos esses Teus servos que estão aqui e daqueles que estão nos assistindo pela internet, Pai. Que Jesus brilhe nas nossas vidas e que nós sejamos muito felizes assim, Pai, com Jesus em primeiro lugar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações, as orientações e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Dê um abraço a quem está do seu lado.